nem precisa abrir mão de tudo para viver só axé. É encontrar o caminho do meio, aonde você siga em frente, aonde você tenha uma vida, aonde você expanda como ser humano para poder também acolher outros seres humanos quando for a sua vez de abrir as portas da sua casa para alguém. Com certeza, tem uma base de como você quer que as pessoas cheguem na tua casa e também flua. Sabe? Quando tu conhece o mundo, quando tu tenha a experiência do mundo, na hora de exercer o sacerdócio, tu também vai ter a mesma amabilidade, o acolhimento das pessoas, para que elas possam seguir o caminho delas. Saudações mágicas! Você pode me chamar de Dona Mari e seja muito bem-vindo ao nosso Almanaque da Umbanda. E aqui quem fala é Rodrigo Ben, mas antes de tudo, curta, compartilha, segue, aciona o sininho e vamos ao nosso Almanaque da Umbanda. E o nosso assunto de hoje é... Hoje nós vamos falar sobre como construir um sacerdócio de forma saudável. Né? Já que a gente já vem falando sobre isso desde o último vídeo sobre o sacerdócio, onde a gente falou sobre a fuga do sacerdócio, como é importante ter uma aceitação, né, dessa missão, hoje nós vamos falar sobre um caso que é completamente o inverso. Eu vou ler para vocês aqui um texto contando uma história de uma pessoa que, ao contrário daquela outra que nós vimos no outro vídeo, que não aceitava o sacerdócio, essa pessoa fez exatamente ao contrário, abraçou a sua construção de sacerdócio, mas de forma que ela abdicou de toda a sua vida. Então a gente vê dois extremos e hoje nós vamos falar sobre o quanto isso pode prejudicar essa caminhada dentro da espiritualidade e o quanto também, além de você precisar construir esse sacerdócio de uma forma saudável, a importância de você também ter um sacerdote que te guie nessa caminhada também de forma saudável, né? O texto que eu vou ler, eu li ele, né, pela primeira vez, encontrei ele no Facebook, de um sacerdote chamado Aloy Adeloná Isolá. Me perdoe aí se eu estiver falando um sotaque muito ruim, né, iorubá. Esse Aloy Adeloná Isolá, ele é um sacerdote de Ifá, que atua aqui no Brasil, e ele escreve textos maravilhosos. Eu vou até, acho que, deixar na descrição do vídeo para vocês poderem, o link dele, para vocês poderem acompanhar ele, porque ele é muito sábio e ele fala muito sobre Ifá. Então você que tem curiosidade, que tem vontade de conhecer mais sobre o culto a Ifá, pode seguir ele, e ele tem, assim, pensamentos maravilhosos. E a filosofia de Ifá, ela é muito maravilhosa, mas infelizmente ela é muito distorcida, assim como várias questões dentro da nossa religião são distorcidas, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. O moço de Oxóssi vai ao Eridilogum, Relações Adoecidas em Comunidades de Axé, é o nome do texto. Um menino iniciado no candomblé para Oxóssi, Iaô, de 5 anos, me procurou um dia desses pedindo que eu acolhesse. Chegou desesperado, implorando que eu fizesse um eridilogum, um jogo de búzios na misericórdia, porque, segundo ele, estava morrendo. Suplicou por Oxóssi, e por Oxóssi eu não recusei. Fiz bem em não ter recusado, por Oxóssi. Realizei o jogo de búzios e saiu o Odu Ejilaceborá, tá? Caiu com o seu som retumbante. Para quem não conhece os Odus, o jogo de Eridilogum, né? Por exemplo, eu que vim do Batuque, a gente não trabalha com Oduns da mesma forma que se trabalha tanto até no candomblé quanto na religião tradicional iorubá, né? Esse Odu de Ejilaceborá, eu tô aprendendo também, tá, gente? É um Odum que fala de Xangô. Tanto que ele diz assim: no meu coração gritei, Cabicilê, Sangô ou Lucossô. Pois Eligê Borá é o Odu sagrado de Xangô na tradição do orixá.
Acompanhando Egilesoborá, veio primeiro Obará e em seguida Ofum. Né? Então aqui ele vai explicar tudo isso, tá, gente? Coloquei o ibó na mão do moço. Ofum gritou o negativo. Egilazeborá com o negativo trazido por Ofum. Olhei nos olhos do moço e perguntei: de quem você está fugindo? Ele respondeu: de ninguém. Não insisti naquele momento. Contei então o Itã do Odu Egilazeborá, em que Xangô é traído por generais do seu próprio exército em um campo de batalha. Ao ver as baixas dos seus guerreiros, Xangô opta por recuar. No caminho do recuo, encontra Orumilá e solicita uma adivinação. O Odu Egilazeborá aparece advertindo Xangô a sacrificar um cágado ou tartaruga para obter a vitória. O moço de Oxóssi ficou apavorado com a história. Depois do Itã, perguntei diretamente: você está em dúvida se é Xangô ou se são os generais os traidores, não é? Ele não soube responder. Estava atônito. Em seguida, fui mais fundo. Por que você está querendo sair do seu terreiro? Ele respondeu: cansei. Perguntei: cansou por quê? Ele disse: o pai de santo só sabe mandar. Respirei fundo e continuei a indagação oracular. Você fez alguma coisa da vida? Você faz alguma coisa da vida ou vive por conta do terreiro? Ele respondeu: não, entreguei toda a minha vida para trabalhar no terreiro. E você ganha alguma coisa por isso? Ele disse: não, eu moro lá, tenho comida, uma cama para dormir e aprendo sobre orixá. Quando ele disse isso, entendi plenamente o negativo de Egilazeborá sobre ele. Xangô estava prestes a perder a guerra por ter confiado em generais traidores. Orumilá orientou a imolar um ajapá, que é o cágado, né, para que pudesse vencer. O moço de Oxóssi, por sua vez, estava travando uma guerra com seu próprio pai de santo. O Itã nos mostra duas diabruras claras. Xangô, traído por seus generais, ainda assim entra na guerra nessas condições. E, claro, precisa recuar. 2. Os generais descontentes com Xangô armam contra ele. Traduzindo essa situação para a vida do consulente, situei um mau augúrio. Um filho de Oxóssi, né, um homo Oxóssi, com a vida estagnada, aprisionada dentro de um terreiro. E, ao mesmo tempo, um pai de santo que aceita filhos parasitas vivendo no terreiro sem qualquer vida social digna. A guerra que Egilazeborá anuncia não é apenas externa, é a perda da própria potência. O moço de Oxóssi nasceu para ser general, mas está atraindo a si mesmo ao transformar sua vida em uma prisão. O que grita é a força da sua potência pedindo libertação, ainda que isso custe trair. Mas a verdadeira traição não é ao outro, é a traição de si mesmo. Xangô entra na história apenas para revelar a outra face desse torpor, a despotencialização da vida. Essa lógica a qual muitos iniciados no Brasil são condicionados, viverem em terreiros ou egbés sem fazerem nada da própria vida. Isso é um contra-axé. Um filho de santo que passa 24 horas dentro do terreiro, não estuda, não trabalha, não tem um canto para morar, não tem autonomia, está produzindo contra-axé na sua vida. E pais e mães de santo que mantêm seus iniciados aprisionados nesse tipo de masmorra espiritual estão produzindo contra-axé na vida dos seus filhos. Uma casa de axé deve impulsionar as pessoas a organizarem suas vidas, a irem atrás dos seus sonhos e desejos. É diferente quando alguém mora no terreiro, mas estuda, trabalha e não está ali em troca de comida e abrigo. É claro que muitos terreiros acolhem pessoas que não têm para onde ir ou o que comer, mas isso precisa ter prazo de validade. Não pode durar uma eternidade, porque estagna totalmente a vida da pessoa. O próprio terreiro egbé precisa construir condições de emancipação das pessoas, os filhos da casa, que estão vivendo em condições assim. Permanecer estagnado dentro de um terreiro egbé é, sem dúvida, a produção de contra-axé. Ao final, o menino de Oxóssi me perguntou se eu poderia ser o babalaô dele. Consultei Xangô no Erindilogum. Xangô disse não. O Odu que respondeu foi Obará. Eu disse a ele: não posso te acolher agora. Você precisa organizar sua vida primeiro. Agora é hora de procurar um trabalho, ter seu canto, seu dinheiro e suas coisas. Mas ele insistiu: eu nasci para ser babalorixá. Eu respondi: acredito que você nasceu sim, mas nas condições da vida em que você está hoje, seria um contra-testemunho você se tornar babalorixá.
Organize sua vida, arrume suas coisas, vá trabalhar no mundo. Depois, se ainda tiver interesse em Ifá, pode me procurar que eu te acolho. Às vezes é preciso cortar da vida das pessoas a corrente que as aprisiona. No Brasil existe uma lógica recorrente entre babalorixás e alorixás e também babalaós. Boa parte deles não conseguiram construir nada na vida e passam a acreditar que encontrarão no Ifá ou no orixá, muitas vezes de forma desesperada, a única maneira de manter e assegurar a própria sobrevivência. Diante do quadro histórico de desigualdades em nosso país, acabamos muitas vezes naturalizando essa situação. No entanto, qualquer pessoa que se candidate a ser babalorixá e alorixá ou babalaô precisa, antes de tudo, organizar a própria vida, para que Ifá e orixá não se tornem um meio de sobrevivência material exclusivo. Quem sobrevive do Ifá ou de orixá acaba inevitavelmente vendendo qualquer coisa para garantir a própria subsistência. Essa realidade triste tem servido de base para muitos destinos, abusos e barbárie entre nós. O babalorixá ou babalaô deve sim cobrar pelo seu trabalho, isso é legítimo e necessário, mas ao mesmo tempo não pode se tornar refém da própria ânsia por sobrevivência quando alguém sem recursos bate à sua porta. Só é possível servir Ifá e orixá com verdadeira disponibilidade quando se tem uma vida minimamente organizada e sem desespero material. Quando alguém depende exclusivamente do dinheiro do ebó para viver, tende a atender apenas quem pode pagar, e isso empobrece a ética do culto. Existem muitas formas de ajudar uma pessoa, e nem todas passam pelo dinheiro. O bom senso deve sempre orientar as decisões, excetuadas situações muito específicas, porque na maioria das vezes menos é mais. Ifá e orixá estão vivos entre nós. Oluô, Adeloná e Solá. E essa foi a história, né? O que tu acha, Rodrigo? A gente tem aqui o roteiro, mas eu até depois aqui, antes de gravar, estava falando pro Rodrigo, eu acho que o texto é bem autoexplicativo e a gente pode desdobrar isso dentro da nossa vivência e do nosso entendimento, né? O que mais te chama atenção, assim, quando tu escuta essa história? Não, é justamente a pessoa é chamado para o sacerdote, sim, né, para o sacerdócio. Mas quando ele se aprisiona, né, ele tá preso no templo, pela vida porque ele está vivendo só em volta da vida do babalorixá. Tanto que ele chega já exclamando que o babalô só manda, porque ele se dispôs a isso. Só que quando você trava a tua vida, eu estou aqui vivendo por um prato de comida, por uma cama, e estou aqui servindo, né? Tu para a tua vida. Tu tens que ter uma vivência no mundo. Trabalhar, estudar, viver o mundo. Porque o viver o mundo também é a espiritualidade. Se tu estagna só num canto, tu não prospera, tu não flui, nada acontece. Viver do sacerdócio não é um axé. Tu atender é justo tu cobrar sim, por causa do teu tempo, de tudo que tu estudou, mas não só isso. Né? Nós aqui, nós somos sacerdotes, mas somos terapeutas. Trabalhamos com a espiritualidade dando base para a terapia. Nós não vivemos do axé. E quem vive do axé, ele tem um trabalho. Nossa! Né? Muitos são profissionais, não só profissionais liberais, professores, são engenheiros, eles têm um estudo antes de chegar ao sacerdócio. Nós mesmos, né, antes de chegarmos ao sacerdócio, nós trabalhávamos, como eu digo, a nossa escola principal foi a de vendas, sim, né? Nós éramos vendedores, então a gente trabalhou muitos anos com vendas. Eu comecei a trabalhar com 14 e fui trabalhar como terapeuta aos 35. Então, 20 anos da minha vida, eu trabalhei no comércio, como vendedora. Sim. E aí, não tinha um emprego fixo, fazia bico, né? Fui pro comércio trabalhei com ótica, trabalhei com vendas. Bom, primeiro corretora de seguros. Tanto que eu e o Rodrigo nos conhecemos sendo corretores de seguros.
Aí depois vendemos várias outras coisas nesse meio tempo, e aí por fim eu fui trabalhar na ótica, o Rodrigo também trabalhou, e por fim o Rodrigo foi trabalhar em banco, né? Então a gente teve uma vivência e a gente passou bons bocados, maus bocados e tudo mais, e tudo isso dentro do terreiro ao mesmo tempo. Vivenciando como filhos de santo, aprendendo. A gente trabalhava a semana inteira, depois ia para o templo, ficava o final de semana inteira no templo, trabalhando. E aí a gente tinha vida social, a gente tinha tudo. E claro, como nós tínhamos caminho sacerdotal, quando a gente abriu o terreiro e tudo mais, a nossa vida prosperou bastante. Mas porque nós conseguimos nos tornar terapeutas e integrar esse trabalho de terapeutas com o nosso sacerdócio. Mas, por exemplo, se hoje dizer, tu vive de milho, não, viver de milho é um termo que a gente usa muito lá no sul, né? Que é viver do ebó, né? Búzios eu jogo só para meus filhos de santo. Ebó a gente dificilmente faz. Eu até fazia mais um tempo atrás. Aí depois a gente parou de fazer, a gente trabalha muito mais com terapia quântica. Como terapeuta holístico, esses dias me perguntaram no Pilates, o que tu faz, Mário? Por que tu trabalha? Eu sou terapeuta holística. O que faz um terapeuta holístico? A pessoa me perguntou. Daí eu disse assim, terapeuta holístico, diferentemente de um psicólogo, que o psicólogo faz um acompanhamento de muitos anos e tudo mais, um terapeuta holístico, ele realiza terapias breves. Você chega até o Rodrigo, até a Mari, com um problema, uma questão na sua vida, e você vai passar no máximo um ciclo de 3 meses com a gente. Às vezes você vem, pede uma orientação, a gente dá a orientação através do tarô, que eu trabalho como uma ferramenta terapêutica. Eu não uso o tarô como uma ferramenta de adivinhação. Eu converso com a pessoa, eu peço contexto para a pessoa, o tarô, ele faz projeção de futuro, pode ser divinatório? Sim. Isso a gente tem no nosso trabalho? Sim, porque nós temos o sacerdócio, somos videntes, né, e tudo mais. Mas isso é agora, porque até a gente desenvolver essa nossa vidência, essa nossa parte divinatória, sempre foi abordagem terapêutica. O tarô tem ali estudos dentro de Jung, dentro do inconsciente coletivo, dentro dos arquétipos, né? Então a gente trabalha o tarô muito nessa abordagem. E as terapias holísticas, o reiki, o floral de Bach, a terapia quântica, né? A gente dá acompanhamento, a pessoa participa do processo. Então a gente tem essa profissão. Se eu fechar meu terreiro e disser não sou mais sacerdotisa, isso não vai acontecer, tá? Mas se fosse o caso, a gente poderia ser terapeutas holísticos apenas. Não quero ser terapeuta holística, a gente vai pegar nossas pastinhas e vender alguma coisa. E a gente é bom nisso também. Só não é o nosso caminho, porque realmente nosso caminho é o caminho. Na verdade, o meu Odu é ajudar as pessoas que estão sofrendo a serem mais felizes. E eu encontrei isso através de ser uma terapeuta holística. Minha profissão é terapeuta holística. Quando eu vou lá preencher uma ficha, um cadastro, qual é a tua profissão? Terapeuta holística, eu não sou sacerdotisa. O sacerdócio é uma coisa à parte da nossa vida, né? Tanto que sim, a gente atende pessoas que vêm à nossa porta com dinheiro, sem dinheiro. A gente já falou aqui muitas vezes que as pessoas que pagam são as que sustentam aquelas que não podem pagar. Então, a gente encontrou esse caminho. Hoje a gente fala de espiritualidade na internet, mas durante muito tempo eu fui muito mais taróloga do que outra coisa. Muito mais terapeuta holística do que outra coisa. Eu não falava de religiosidade aqui na internet, porque eu não queria que o meu trabalho fosse associado somente a isso. Hoje, como eu estou bem estabelecida como terapeuta holística, eu sinto a vontade de vir falar sobre o sacerdócio, sobre espiritualidade, dessa forma mais institucionalizada, digamos assim. Mas no caso desse moço, né? É um contra-axé realmente, né? Principalmente por esse negócio que tu falou, né? A pessoa não viver a vida lá fora, o mundo. E o que começa a acontecer? A tua alma, ela veio para expandir. E quando ele diz ali, estou morrendo, não é o físico, mas é a alma. Ela quer que tu viva aquilo que ela deseja. Que todos nós temos desejos, queremos crescer, expandir, ter o material, sim. Aí quando tu tá só preso ali a espiritualidade. A espiritualidade quer que você evolua.
ela não quer que fique presa no local. Tu tem um sacerdócio, tu veio, nasceu para ser sacerdote. Até aqueles que vêm, que nascem no templo, eles têm a vida deles. Estudam não só o orixá, né, não só a espiritualidade, mas tudo que tiver à disposição ali para estudar. O grande sacerdote da nossa família religiosa, o Baba King, que veio da África e trouxe o culto tradicional Yorubá para o Brasil, ele trouxe depois que ele veio fazer doutorado na USP. Ele é um doutor da USP e ele é um empresário. Ele tem lojas que ele comercializa produtos africanos aqui no Brasil, em São Paulo, um grande comércio lindíssimo, assim, poderia ser ponto turístico de São Paulo. Tem os estudos teológicos dele, que ele publicou como livros, ele fez, inclusive, filme. Ele tem o comércio dele, ele tem a empresa dele, para além do templo religioso, né? E aí o templo religioso, ele tem um outro movimento. O templo que ele construiu do tamanho que na verdade, nem foi com o dinheiro dele, foi uma doação, e aí ele conta isso, faz parte da história dele, foi uma doação de um cliente dele que proporcionou. Então, assim, ele não vive do milho, né? É que nem eu digo, o axé é a minha vida, eu não vivo sem o axé. Mas o que sustenta a minha vida é o meu trabalho. Para mim, ser taróloga e terapeuta holística e divulgar o meu trabalho é investir em estudo. Eu tenho várias formações em marketing digital. Eu poderia trabalhar só administrando o marketing de empresas na internet, e eu tenho muito background para isso, né? O caminho do sacerdócio, ele não deve te tirar do mundo. Eu já vi muitas pessoas que disseram assim, se eu vou para a religião, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, tu tem que continuar fazendo. Tu tem que continuar vivendo, tu tem que continuar errando, tu tem que continuar acertando, tu tem que ter toda a trajetória que um ser humano faz, né? Que nem no tarô a gente tem ali os 22 arcanos que contam todo o ciclo de vida. Tu tem que conhecer, tu tem que passar por aquilo ali. Como acontece, quem nunca foi traído, quem nunca traiu, quem nunca errou, quem nunca acertou, quem nunca amou, quem nunca foi amado. Como é que uma pessoa pode adentrar um templo, se enterrar ali dentro e abrir mão de tudo isso? Como é que ela vai ser um bom sacerdote? Então, por isso que nesse caso aqui desse rapaz, ele teve um conflito gigante e viveu esse conflito. Ele produziu um anti-axé na vida dele. O sacerdote também, com certeza, para o sacerdote não estava sendo legal aquele relacionamento. Começa a pesar na vida do sacerdote também. Então, a gente tem que, quando reconhece esse caminho sacerdotal na nossa vida, buscar a construção disso de uma forma saudável e que nos, inclusive, impulsione para prosperar no mundo lá fora. Não achando que isso aqui vai nos trazer o nosso sustento, né? Essa coisa da desigualdade social, né? Sim, e o templo, né, como diz o próprio texto ali, eles são lugares de acolhimento. Quando uma pessoa não tem para onde ir, está passando por necessidade, mas é uma passagem, para que a pessoa se fortaleça e a partir dali comece a seguir a sua própria vida. E depois vai em frente, né? Não fica ali, eu vou ficar aqui porque aqui é seguro. A segurança, ele é um aprisionamento, tá? Disfarçado de tranquilidade. Porque daí tu não tá vendo o teu potencial, não vai botar o teu potencial para viver, para usufruir, para multiplicar. Tem uma parte do texto que ele fala assim, você me acolhe como seu filho. Daí ele perguntou pro Búzio, né, o Babalô perguntou e o Ixangô disse que não, né. Daí ele disse, mas eu nasci para ser Babalorixá, eu nasci para isso. Ok, nasceu para isso, mas se tornar Babalorixá numa condição controversa dessa como ele falou, é um contra-testemunho. Então, que nem, ou eu posso dar um testemunho da minha construção quanto sacerdotisa, que seja um testemunho que foi construído no amor, numa dedicação, que nem, eu recebi ajuda para me tornar Yalorixá. Eu não tinha dinheiro para bancar uma obrigação. Mas antes disso, quanto nós construímos ali a vivência, o aprendizado,
E toda a espiritualidade estava ali junto. Não, ela é merecedora. É quando tu recebe uma bolsa de estudos. Isso. Né? Tu tá ali te dedicando, tu tá provando que tu tá ali para crescer. Tu não tá ali simplesmente para ganhar. Porque quando a gente ganha assim, de mão beijada, a gente não dá o valor. Infelizmente não. Se você não tá preparado para receber. Então, né, no nosso caso, recebemos o apoio, a própria espiritualidade estava ali dizendo, não, ela tá no caminho e ela tá se dedicando a isso. Ela não deixou de viver a vida para estar só aqui. Porque nem isso a própria espiritualidade iria permitir. E nem quer, né? Que nem a gente tem nossos planos para a vida, para nossa vida, onde a gente continua até hoje vivendo para além do templo. Sim. Conhecendo o mundo, olhando para a vida, estudando, evoluindo, crescendo e tudo mais, né? Porque senão fica muito vazio, né? Tu construir um sacerdócio sem vivência, né? Sem tu saber o que é lutar pela prosperidade, sem saber o que é ter uma família. Como é que tu vai ajudar as pessoas nos problemas do dia a dia? Então o axé, ele precisa do quê? De uma vida organizada. Então, quando ele diz assim, ó, você quer ser meu filho? Sai de onde você tá, consegue um emprego, consegue um canto para você, vai se desenvolver. Quando tiver tudo organizado, bate aqui. Porque daí sim você vai ter uma história, um bom testemunho para dar na sua vida quando você for sacerdote. Sim, porque daí ele vai ter consciência. Não, é isso agora, eu já provei para mim mesmo que eu posso. Porque muitas vezes eu acredito que ele chegou no patamar ali, 5 anos iniciado, né? Ele se estagnou ali, eu aprendi, mas eu não estou pondo em prática, sabe? Para a vida, viver aquilo. Porque o que é o Oxóssi? O Oxóssi, ele é expansão, ele é prosperidade, ele vai te dar o caminho, tô te mostrando onde tu tem que ir. Mas tu vai ficar parado, a tua vida vai parar. Tu tem que fazer o movimento do próprio orixá, o qual tu foi iniciado. Que imagina, eu sou iniciado de Odé, né? Então ele vai para caça. Ele precisa trazer aquela prosperidade, aquela fartura para tua vida. Mas se eu ficar parado, meu pai vai dizer, tá, e aí, filho? Deus vai te dar um... O Rodrigo não pode nem ficar um dia inteiro sem sair na rua. Ele precisa ir na rua caminhar, ele precisa ir no mercado, ele precisa ver gente, precisa respirar. Preciso respirar o ar ali pro verde. Trazer aquela movimento para a vida. Né? Não dá, e eu não consigo ficar parado, de forma nenhuma. E o sacerdócio, ele é expansão, ele não é cárcere. Tu ter o sacerdócio é tu buscar cada vez mais para tua vida. Uma casa de axé saudável torna pessoas livres, autônomas, potentes. Meus filhos de santo aqui, os nossos, eu tenho filhos empresários, estão casando, estão planejando viagens, estão querendo sair da casa dos pais, estão comprando casa própria, estão fazendo transição de carreira, sabe? É isso que a gente quer. Sim, o crescimento, né? O crescimento. E para um sacerdote, é isso que tem que haver. Tu tá aqui na minha casa, tu chega com alguma questão, vamos ver juntos o que pode melhorar. Não é ficar na mesma. O que você pode melhorar, o que eu posso te apoiar para melhorar. Tivemos passagens, né, na nossa casa, de pessoas que chegaram no momento que estavam ali, sem saber o caminho que seguir. E passaram o tempo que precisavam passar, aprenderam, se dedicaram a se abrir para a espiritualidade. Alguns não são filhos, né, de santo, mas passaram por nossa casa e estão aí voando. Passaram o tempo que precisavam aqui e criaram asas. Né? E é um crescimento, é uma satisfação para nós enquanto sacerdotes, que somos digamos assim, um exemplo, né, para que as pessoas possam vir até nós e criar asas também. Com certeza, né? Não aceite de ninguém esse conselho de largar o mundo para viver o axé, porque o axé é a força que movimenta o mundo, né? Então, é muito nada a ver, sabe?
Tipo, eu vou viver para aquilo ali. Inclusive, a gente sempre fala muito aqui, né? As sessões, elas são organizadas de uma forma que nossos filhos possam ter lazer, possam ter uma vida social e que não seja só a vida tá no trabalho e tá no terreiro, tá no trabalho, não, todo mundo tem família, todo mundo quer viajar, todo mundo quer viver, todo mundo quer, assim, sabe? Então, assim, que você com esse vídeo, com essa nossa conversa, entenda que se você tem caminho de sacerdócio, não precisa fugir, como a gente estava falando, né? Sim. Em outro vídeo, porque a espiritualidade te dá condições de tu viver aquilo. Como é que eu vou fazer meus aprontamentos? Como é que eu vou fazer meus preceitos? A espiritualidade vai te mostrar como. E nem precisa abrir mão de tudo para viver só axé. É encontrar o caminho do meio, aonde você siga em frente, aonde você tenha uma vida, aonde você expanda como ser humano para poder também acolher outros seres humanos quando for a sua vez de abrir as portas da sua casa para alguém. Com certeza, tem uma base de como você quer que as pessoas cheguem na tua casa e também flua. Tá? Porque quando tu conhece o mundo, quando tu tenha a experiência do mundo, na hora de exercer o sacerdócio, tu também vai ter a mesma amabilidade, o acolhimento das pessoas, para que elas possam seguir o caminho delas. Porque tu tem um exemplo na tua vida. Segue esse caminho aqui, porque eu já fiz esse caminho. É que nem como a gente fala para os nossos filhos. Nós já passamos por isso. Então, vai por esse caminho. Nós recebemos da espiritualidade também toda essa doutrina para poder acolher as pessoas que chegam até nós. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, seguir o canal, comente aqui embaixo o que você acha, compartilhe suas vivências, vamos construir uma comunidade aqui que ajude uns aos outros a vivenciar o axé com saúde. Saúde mental, emocional, financeira, espiritual, tudo. E procurar a espiritualidade para te apoiar, né? Para que você se sinta bem. E o mundo tá aí. Te agradeço por estar aqui com a gente. Se precisar falar conosco, nos siga nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, marque uma consulta conosco. Se tem alguma questão para resolver, nós somos os terapeutas que podem te ajudar. E ainda com embasamento, uma ancoragem espiritual muito maravilhosa, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.